Vamos falar hoje sobre santidade, né? Tá lá em Eclesiastes 10, primeira passagem que a gente vai ver, e diz o seguinte: assim como as moscas mortas fazem exalar mau cheiro e utilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de estutícia. O que eu quero falar? Por que usar esse texto para falar da santidade, né? Nós cristãos, a gente sabe que a gente aceita Jesus, né? E o Espírito Santo habita em nós e vai gerando em nós a santificação. A santificação, ela só é completa ali quando a gente vai para o céu, que recebe corpo glorificado. Não tem como a gente ser 100% santo nesse corpo, né? Então, assim, por que o aguento? Por que o perfume? Porque naquela época os perfumes eles demoravam a ser feitos, né? E davam muito trabalho para fazer um perfume. Agora imagina uma pessoa ali com muito tempo de trabalho, pega o perfume e simplesmente deixa ele aberto. E vem uma mosca, uma Maria fedida, um besouro daqueles que fedem e cai ali. Todo o tempo de trabalho foi jogado fora. Então assim, e a santidade na nossa vida? Eu, você, como cristãos, às vezes não só a santidade, estamos ali em santidade, caímos, pecamos, pedimos perdão, levantamos. Ninguém quer ver isso de queda, né? O pecado na vida do cristão ele tem que ser como um acidente, né? Você está numa viagem, você não escolhe furar o pneu do carro, mas furar o pneu foi um acidente, trocou, continuou a viagem, né? Mas às vezes nós estamos ali caminhando há muito tempo, vivendo para Cristo, colocamos o nosso foco na igreja. Hoje em dia ninguém quer viver, quero ser pastor, ninguém. Quero ser isso, quero ser aquilo. Por quê? Porque pastor há tantos escândalos no mundo, né? Mas ainda há pessoas de Deus que têm integridade. Não quero ver com salário de pastor, o pastor não ganha bem, aí pra fora ganha. Negócio que algumas pessoas vão servir o reino pensando em receber algo em troca. Mas o que eu quero dizer é, às vezes Deus chamou a gente para algo e por escutar outras vozes pequenas e que até fazem sentido na nossa vida, a gente começa a questionar e largar toda a nossa caminhada, toda a nossa vida, como se não tivesse valido a pena viver para Cristo. Então o perfume é esse, o bom perfume é esse, as promessas é ver para Cristo, né? Assim como também a santidade que a gente estava falando aqui. Estou vivendo em santidade, santidade, santidade. Vem o pecado e estraga tudo. Eu falo que o pecado ele tem o mesmo efeito da lepra, né? A lepra começava com a mancha na pele e essa mancha ia se espalhando e trazendo a insensibilidade. Da mesma forma é o pecado na nossa vida, porque o pecado ele traz insensibilidade com Deus. Eu vou deixando de ouvir a voz de Deus, eu vou deixando de ser insensível à voz do Espírito Santo na minha vida. Sansão era nazireu. Muita gente acha que Sansão perdeu as forças porque cortou o cabelo. Não foi. Cortar o cabelo era uma dos requisitos. Não poderia beber vinho, não poderia tocar em animal, casar com outros povos. Me mostra na Bíblia Sansão confessando o pecado. Sansão não confessou um pecado. Ele tocou em animal morto, um leão lá, que tinha mel lá dentro do leão, né? Comeu mel, teve relação com a prostituta, e Deus em silêncio. Aí, por último, o que faltava, cortou o cabelo. Nazireu não podia. Então, assim, Sansão já estava por um fio. No entanto, quando o Espírito Santo saiu de Sansão, ele nem percebeu, ele não tinha mais a sensibilidade. E o pecado, ele faz isso na nossa vida. Ele tira a sensibilidade
de ouvir a voz de Deus e sentir a voz de Deus, a gente perde todo o temor. Eu costumo dizer que o temor é a capacidade de ver Deus me vendo, de ver Deus me olhando. E esse é o efeito do pecado na nossa vida. A gente vai se tornando insensível, a gente vai perdendo pequenas coisas. Não é nas grandes coisas como Sansão, mas nas pequenas coisas. Sansão ele deveria ter se santificado, se guardado para Deus, perdão. Então assim, Sansão era um cara forte, né? Grande. Então, abrindo um relato o tamanho dele, mas imagino eu. Nunca leve seu pecado para o ringue. Dependente da força que você tem, se o pecado é maior do que você. Faça como José, corra. O pecado foi feito para a gente correr dele. Amém? Em nome de Jesus é a palavra para hoje.